Oi, o primeiro vídeo do canal ele é sempre meio difícil. Eu vou falar quem eu sou. E caso você só queira pular pra história, tá interessado na história, só pular pra esses minutos daqui. Nós somos dois amigos que gostamos de ler histórias e por que não passar elas pra vocês, tipo, pelo menos as que a gente gosta. Hoje você está comigo, você pode me chamar de Sasuke, mas também tem o Naruto, ele vai postar o próximo vídeo. A gente escolheu o Naruto e Sasuke porque a gente gosta pra caramba de Naruto. E uma das melhores duplas é o Naruto e Sasuke. Uma outra opção também seria tipo Satoru Gojo e Geto, mas em um rolar de dados, se a gente tirou ali no servidor do Discord, um rolar de dados a gente acabou ficando com o Naruto e Sasuke mesmo. E é isso, pra sempre, né? E bom, não leva isso pro pessoal, não fica triste com isso, mas a ideia é que você entre no nosso servidor do Discord, então eu vou colocar o nome do mangá lá, caso você fique interessado na história. É um servidor novo, não tem muita coisa, vai ter tipo só o manhwa ali, o mangá com a fotinha, tudo bem explícito, né? Tudo bem simples. E caso você queira ajudar a gente, é só entrar lá, ou somente ver o mangá, ou conversar com a galera que é do mesmo conteúdo, né? Do mesmo gênero. E é isso. Você pode me chamar de Sasuke. E o que eu tenho não é um sonho, porque eu vou realizá-lo. No começo da nossa história é nos apresentado duas coisas, uma delas é a dúvida da protagonista sobre a neve ser parecida com amor. A neve cai sobre nós e muda a cor do nosso mundo, parecido bastante com o amor, né? Nos apresentado também que ela é surda, a nossa protagonista. Ela estava no centro, comprou uma roupa que estava na promoção e aqui nos é apresentado a amiga dela, né? Ela tá voltando pra casa ali com o metrô e nos é apresentado a amiga dela. Ela se chama Rin e parece que tá bem flopada, né? Nossa protagonista tenta deixar o like pra ela aqui, mas não vai ajudar muita coisa não. Então já deixa o like aí você também, que talvez você me ajude. A gente vai ver agora como é que ela resolve os problemas dela, né? Porque deve ser um problema de comunicação bem gigantesco, ainda mais agora que o cara vai abordar ela. E, mano, não somente um cara comum, ele parece ser um gringo. Ele não fala japonês e, mano, ele tá querendo entender, tipo, como é que chega nesse café aqui. Eles ficam nesse dilema, deve ser um problema gigantesco, né? Diariamente isso que deve ocorrer, que é dela tentando explicar que ela não ouve pro cara. Só que ele parece que não tá entendendo e corta para o nosso cavaleiro de capa branca. Eu não tanco o tamanho do beiço dele, mas finge que você não vai olhar também pro beiço dele. Mas, mano, ele chega falando em inglês, né, com um gringo, tipo, do you need a help? Né? E o gringo começa a conversar com ele ali, eles conversam bastante. E a menina, ela começa a se sentir um pouco melhor pra não ter que lidar com esse tipo de coisa. Chega a estação do gringo, parece que deu bom pra ele, e agora sobra só ele e ela dentro do trem ali. Só que, mano, é aquela hora que ela tem que explicar que ela não ouve, que ela também não fala. E mais engraçado é que ela começa a fazer linguagem de sinais para ele. Depois de um tempo ela percebe que ele talvez não fale linguagem de sinais e tenta escrever pra ele um obrigado ali, só que ele tem uma ideia um pouco melhor, né? Ele coloca a mão dele ali em cima do celular dela e pergunta se ela consegue ler lábios. E, mano, aqui é uma cena bem, cara, muito gostosa. Tipo, ele chega perto dela e ela fica com vergonha. Mas ela responde que, tipo, ela entende um pouquinho. Aí ele explica que o cara lá, ele tava querendo informação, mas ele entendia muito bem japonês. E do nada, mano, ele só chegou ali, a cara dele bem pertinho da nossa waifu, da nossa protagonista e falou, tipo... Eu nunca conheci ninguém como você. Isso deixa ela com bastante vergonha, né? Essa aproximação, não vou dizer que incomoda, mas deixa ela com vergonha. E ela tenta dar uma contornada no assunto, dizendo que eles estão na mesma faculdade. Ah, e agora a gente vai ter uma outra cena fofinha, né? Que, tipo, é ele tentando abrir bem os lábios para que a interpretação dela seja boa, tá ligado? Tipo, ele pergunta ali... E você vai descer também? Ele explica, né, que vai descer no próxima estação, mas ela fala que não vai descer não, ele se despede. E nessa descida dele, ele toca na cabeça da nossa wife, é tipo um segurar uma bola, não é nem um cafuné. E quando chega longe o suficiente, ele, tipo, gesticula, né, com a boca bem... Abre bem a boca para que ela entenda um pouco melhor o que ele tá falando. E ele manda um... Até logo.
Go. E depois disso, nossa protagonista, ela parece ter curtido, né, o rapaz. Ela fala que ele não se abalou pela condição dela, foi um gentil, fofo e tudo mais. Mano, parece que ela curtiu, né? Fora que ela também comenta de novo ali sobre a neve cair pelas pessoas, nas pessoas e mudando o mundo delas, meio que simbolizando o amor, o amor. Ela se arruma, ela dorme, né? Tipo, se arruma, a gente conhece a mãe dela. E quando ela tá passando na rua, ela cumprimenta algumas pessoas com muita felicidade. Não sei se isso é só de hoje ou se ela é uma pessoa alegre. E também tem esse cara aqui, mano. Não entendo muito bem qual que é a dele, não, mas tá ele aí. Ele se questiona, né? Perguntando que animação é essa enquanto olha pra nossa waifu. Então a gente tem a nossa resposta. Ela não é geralmente feliz assim. Ela cumprimenta a rapaziada toda com muita felicidade e animação e tá cedo, velho. Acaba a aula ali da faculdade, a gente não tem ideia do que ela está fazendo na faculdade, mas basicamente ela tá conversando com a amiga dela sobre esse cara aqui. Ela fala, né, tipo, que foi ajudada por um cara e a amiga dela já puxa ali, a rei do Instagram, já puxa a foto dele alegando que é o Itsuomi e ela, mano, começa a brilhar. A nossa wife começa a brilhar na hora que ela fala o nome dele e tudo mais. E claro, né, não perdendo a oportunidade, ela faz uma brincadeira falando que ela tá apaixonada pelo cara. Aí ela fala, não, eu não tô apaixonada, não. Então ela, ué, você não tá apaixonada, você tá gamada nele, então. Aí o nosso protagonista, sem experiência nenhuma com o relacionamento, se questiona, né? Tipo, o que que é estar gamada e tudo mais. E, mano, elas conversam ali sobre o que é estar gamada. E ela fala também que tá gamada em um cara que é primo do Itsuomi, velho. E dá a ideia de ir até o restaurante dele, eles trabalham num bar-café. Dá a ideia de ir lá. Já junta o útil ao agradável. Ela vai ver o Itsuomi e a gente não sabe o nome do outro, né? Só sabe que ele é o primo. E ela vai ver o primo. Só que ela lembra, né? Que tipo, ela tem vergonha e tudo mais. E pede ajuda pra amiga dela. A amiga dela apoia ela. E ela diz, né? Que tipo, que queria muito o contato dele. E a nossa protagonista já fala, mano, eu também quero. E vambora, velho, vambora. Chega no dia, a mãe dela demonstra preocupação, tipo, onde você tá indo e tudo mais. E, mano, ela toda fofinha só explica, ó, tô saindo com a Rin. E a gente volta antes do horário. Elas chegam no lugar, a amiga dela lembra que ela é tímida e ela começa a entrar em pânico, né? Tipo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Aí elas começam a se elogiar pra, tipo, ter aquela autoconfiança um pouquinho melhor. Fala, não, você tá linda, você também tá linda, e bora, bora. E eles entram no lugar. E a primeira visão que nós temos é desse lindo rapaz aqui, velho. Ele olha todo galã pra ela e a nossa waifu diz que nossa, ele tá com um ar diferente hoje. E aqui nós conhecemos o peguete da Rin, né? Que é o Kyoya. Olha só como ela fica quando ela vê o cara pela primeira vez. Que coisa fofa. Ele tenta falar com a Yuki, só que a Yuki ela não ouve, né? Então, mais uma vez, parece que é algo constante pra nossa querida protagonista. A amiga dela vai ter que dizer, mano, explicar pra ela. E parece que a Yuki sabe exatamente o que tá acontecendo, mesmo não estando ouvindo ou vendo nada. Ela sabe que a amiga dela tá explicando que ela é surda e tudo mais. E isso deixa ela um pouquinho triste. Mas tá aí, né, o nosso cavaleiro de capa branca. Ele coloca ali a mão em cima da cabeça dela pra chamar a atenção dela. E ela, tipo, nossa, como isso é assustador. Mas, tipo, depois de um tempo ela pensa, pô, eu sempre vejo as coisas que ele faz como algo bom, né? Deixa eu tentar te explicar um pouquinho melhor pra você entender essa cena. O toque pra uma pessoa que não ouve é um pouco assustador, porque ela não, tipo, não tá ouvindo, não tá entendendo o que tá acontecendo, tá um silêncio no ouvido dela. E quando é ele que tá fazendo, ela não vê maldade, tipo, ela meio que curte, tá ligado? Em um gesto fofo, o Yutsuomi dá um caderno pra ela, parece que é tipo aqueles caderno eletrônico, pra ela poder escrever e pergunta se ela quer alguma coisa. Ela diz que quer só um chá ali, porque tem 19 anos, e a amiga dela, que praticamente deve ter a mesma idade que ela, pede uma breja, brother. Esse daqui é um detalhe muito, muito importante, então presta atenção, ó. O Itsuomi, ele é um cara que fala inglês, alemão, japonês e ele tá aprendendo um pouquinho do chinês e espanhol. Então, basicamente, o nosso Itsuomi, ele sabe 3 línguas e tá aprendendo chinês e espanhol, né? Chegam uns clientes ali, lembra que o Itsuomi ele fala bastante língua. A nossa Yuki, ela percebe um pouco disso, né? Ele é um cara de viagem, que vai para vários lugares e talvez sejam estrangeiros e para isso essa proximidade que eles têm com o Itsuomi seja comum.
tipo, um selinho, em alguns países é comprimento, pra você ter noção. Abismada com a aproximação dos clientes com o Itsuomi, ela nem percebe que a Rin, ela tá pedindo o contato do nosso querido Kyoya. Coisa linda, mano. Isso dá um encorajamento nela. Ela cogita, né, em pedir o número do nosso Itsuomi, só que ela acha que é meio rude, tipo, parece que tá meio que obrigando ele. E isso acaba, sei lá, deixando ela um pouquinho pra baixo, deixa um pouquinho triste. Cara, por ironia do destino, na ida de embora, o Itsuomi aparece falando que tá indo embora também. E se a Yuki queria companhia. Aí a amiga dela, mano, cara, ela faz um passe perfeito. Tipo, ela fala, né, que tá indo embora, ela vai pra um lado, a Yuki vai pro outro, pergunta se ele poderia acompanhar ela. Mano, ela lança um boa sorte. Tipo, bem expresso na boca dela, tá ligado? E, mano, parece que é tudo bem de boa. Ela vai com ele, eles andam, tipo, um pertinho do outro, até que uma motoca aparece e o Itsuomi tem que, tipo, puxar ela pro lado. Cara, ele não tem que puxar ela pro lado, a motoca tava muito longe, mas ele, nossa, ele puxa ela e eles ficam, tipo, coladinho ali, um pertinho do outro, cena de filme. E agora sim, o nosso cavaleiro de capa branca, ele decide tomar o lado da rua, né? Aí ele troca de lado com ela e segura a mão dela. Só que isso acaba fazendo com que junte muita neve no braço dela. E ela, mano, ela sozinha pensa em se aproximar mais do corpo dele pra que ele, tipo, consiga colocar o guarda-chuva em tudo, né? E isso deixa ela com vergonha, fazendo com que ela dê um trancão no braço dele. E depois ela corre pra trás pra digitar alguma coisa no celular dela. Basicamente era ela pedindo o número dele, mano. Ele passa o número dele e pergunta como é que fala em libras. Depois de uma aula prática ali, como é que fala o número dele em libras, ele pergunta, né, onde é que é a casa dela. E meio que se despedem, já que ela vai pra um lado e ele vai pro outro. Eles meio que se despedem ali. Só que, né, ela manda uma mensagem pra ele falando sobre um pensamento dela anterior, que era sobre como ele enxergava o mundo. Ele, tipo, pra ela, o mundo pra ele deve ser, tipo, diferente. E ela pergunta, o quão grande é o mundo pra você? Ele responde, né, tipo, é grande pra caramba. E enquanto ela refletia sobre a resposta dele, pensando, caramba, o mundo deve ser grande pra ele mesmo, né, ele deve fazer um monte de coisa. Ele lança deixa eu entrar no seu mundo, Yuki. E, cara, com o silêncio, tipo, cara, mano, muitos quadrinhos com o silêncio, ela demonstra, tipo, muita felicidade depois de um tempinho, tipo, pulando, e gesticulando ali. Ele dá um sorriso pra ela, velho. Nossa, é uma cena muito boa. Ela vai embora feliz, manda mensagem pra ele, eles continuam conversando. E nós temos o próximo dia, tipo, ela dorme, né? E a gente começa o dia com esse cara aqui, mano. Ele parece estar procurando alguém. Os amigos dele perguntam, mano, quem que você tá procurando? E ele, tá procurando ninguém não. O Itsuomi, ele demonstra um pouquinho de interesse na linguagem de sinais e nós vamos entrar nesse tópico, velho. Ele é um cara que aprende as línguas, né? E talvez, só talvez, ele esteja com a Yuki por conta disso. A Yuki tá na faculdade com a Rin, e a Rin ela explica que o grupo dela se encontra ali. E ela chamou o Itsuomi pra se encontrar ali com eles, né? Tipo, nossa. E a primeira visão que elas têm é o Itsuomi com as mulheres ali, né? Aí a Rin faz uma brincadeira. Ele tá sempre cercado com mulheres. Aí ela tenta se corrigir, tipo... Não, ele fica cercado de homens também. Mano, é engraçado. De qualquer forma, a Yuki, ela começa a pensar que talvez o Itsuomi esteja conversando com ela só pra... como uma espécie de intercâmbio entre eles dois, né? Só pra aprender a linguagem de sinais mesmo. Mas isso não, tipo, não abala ela. Ela fica feliz, ela diz que tá feliz dele estar no mundo dela. Ó, ela fica feliz dele estar no mundo dela. E claramente ela fica tímida, ficou com vergonha com os próprios pensamentos dela. Então decide digitar, mano. Não tem como eles conversar, não tem como ela falar, não sei digitando. Então ela começa a digitar e o Itsuomi, ele tem aquela abordagem mais física, né? Ele chega muito pertinho dela pra ler. Eu achei isso aqui muito fofinho. Tipo, ele chegando pertinho dela pra ler e ela, tipo, fica com vergonha. Ela não se incomoda com a aproximação dele. Esse é um fato bem interessante. Ela não se incomoda com a aproximação dele. Ela fica com vergonha. Muito bonitinho, mano. Aí nós temos a aproximação desse rapaz ali na parte superior, simbolizando que ele está prestando atenção, né? Ele está vendo o que está acontecendo aqui na parte de baixo, mas, né, referente a Yuki.
o Tsuyomi, ele dá uma olhadinha no relógio, aí ele fala que tá tarde já, ele tem que sair. Eles têm um probleminha de comunicação, ele fala mal, só que é Laos, né? Simbolizando ali que ele vai viajar pro Laos. E ele sai, ele vai embora, mano. Ele vai viajar, ficando somente a nossa querida Yuki e nossa querida Rin, né? A Rin, ela faz uns comentários meio fofinhos dizendo que a Yuki, ela começa a brilhar quando tá perto do Tsuyomi, e ela fala, só tô um pouquinho gamada, né? E a Rin corrige ela, falando, não, você tá bem diferente de ontem, você está brilhando, você está irradiante. E agora a gente vai conhecer o rapaz que tava enchendo o nosso saco, mano, o rapaz bonitinho. A nossa querida aqui, ela aponta pro lado, a Yuki dá uma olhada e é o Walsh. Aparentemente esse cara, ele é amigo da Yuki, amigo de infância da Yuki. E ele, mano, ele só lança, quem era aquele? Ela responde, né, tipo, ele era só um amigo. Eles têm um diálogo e o Walsh, ele vai embora, mano, bruscamente. A Yuki, ela não entende nada do que aconteceu ali e elas ficam conversando sobre ele, né? Tipo, pô, o seu amigo, ele fala linguagem de sinais, que legal, pá. A Yuki fala que ele só fala coisas que é pra irritar ela. A linguagem de sinais dele é muito pra incomodar ele. Mas ela fala, pô, ele aprendeu por você, né? Tipo, que legal. Enquanto ele vai saindo, o Itsuomi, ele marcando o território, já lança aquela, né? Você quer uma lembrancinha ou não quer? Aí o que ela fica feliz, fica corada, e a amiga dela já vem na contenção. Tipo, era esse sorriso que eu tava te dizendo, essa cor, essa irradiação. A gente pula ali, né, pra de noite, a Yuki, ela tá sentada na cama, até a hora que ela recebe uma mensagem do Itsuyomi. O Itsuyomi, ele, tipo, manda umas fotos pra ela, mostrando, tipo, o que que ele tá fazendo, cara. É coisinha mais fofa do mundo, e o que ela começa a pensar, né? Tipo, caramba, o mundo pra ele é totalmente diferente. Nossa, que demais essas fotos. Ele então, mano, ele explica que tá num hotel meio zoado e o Wi-Fi lá é meio ruinzinho e vai dormir. E ele também alerta que em 2 dias ele vai voltar pra faculdade e só dela pensar que vai ver ele, ela fica desse jeito aqui. Só por ter imaginado que ela vai falar com o Itsuyomi, mano. Muito fofinho. Se passa os 2 dias, a gente não sabe se é dia de faculdade ou não, mas ela encontra o Itsuyomi no meio da rua, mano. E o mais interessante aqui é que o Itsuyomi, à distância, ele tenta lançar um bom dia pra ela. Com linguagem de sinais, mano, muito fofinho. Os dedos dela começam a tremer. E ela começa a ter uma discussão, tipo, na cabeça dela ali sobre se é amor ou se ela só tá apaixonada pelo cara. E ela, tipo, começa a dizer: eu prefiro e eu escolho que seja amor. Eles chegam perto o suficiente pra conversar ali, ele pede a mão dela emprestada e coloca o presentinho que ele trouxe do mal. Não é do mal, né? Do Lau. Ela não se lembra desse lance, mas depois que ela lembra que ele ia trazer um presentinho pra ela, ela acaba ficando feliz, mano. Começa a ficar mais colorida e tudo mais. Agradece através do caderno, né? E ele, mano, dessa vez ele não lança como se fosse uma bola de basquete, uma bola de vôlei ali. Ele realmente faz um cafuné, né? Ela bota ali a mão na cabeça dela e ela vai levando esse sentimento por muito tempo, tipo, esse cafuné que ele faz nela. E com tanta coisa acontecendo, a ideia é chegar na faculdade e contar pra Rin. Só que quando ela chega, a Rin, ela tá conversando com algumas amigas e isso dá abertura pro Walsh, o amigo de infância dela, dar uns toquezinhos nas costas dela ali e começar a ter um diálogo com linguagem de sinais, né? Eles conversam um pouquinho. O Walsh, ele faz um lance que parece que incomoda ela, que é meio que interpretar o que a amiga dela tá conversando e ela não curte não, mano. E em seguida nós temos uma observação da Yuki, que é sobre o Walsh, né? Tipo, a linguagem de sinais dele é muito brusca, só que às vezes ela é delicada. Isso significa pra ela que talvez, só talvez o Walsh se importe com a Yuki. Tipo, essa é a ideia dele. E com essa linha de raciocínio que ela tava tendo, o nosso querido Itsuyomi esbarra nela, eu acho que propositalmente, né? Ele faz um cafuné nela de novo. Agora dessa vez é um cafuné, não é uma bola de basquete. Isso tudo enquanto o Oshi tá olhando, mano. Ele tenta falar algumas coisas em linguagem de sinais, meio que apontando como se o Itsuyomi fosse um cara ruim, né? Ele fala, toma cuidado pra não ficar iludida com ele. Aí a Yuki fala, não, eu não vou me iludir com ele e tudo mais. E depois ele vai embora, quando a Rin chega. A Rin chega e ele vai embora. E a cena mais fofinha que temos é essa daqui.
ela fala, tipo, você lembra daquele papo sobre estar gamada ou apaixonada? Ela responde que sim, e a Ryuki fala, eu acho que é amor. Aí já deu, né? Nossa, a Rin dá um grito, tipo, um grito muito gigantesco, e o Tsuyomi ouve lá do outro lado. E a Ryuki, ela, tipo, dá uma olhadinha pra ele, faz uma linguagem de sinais, ele meio que não entende, pergunta ali, tipo, o que que é? Ela fala, tipo, aguente firme, está tudo bem, tipo, com um sinal de pergunta. E ele, todo fofinho também, tenta imitar a linguagem de sinais que ela faz pra ele. E bom, o nosso resumo acaba por aqui, espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar o like, vai me ajudar bastante. Mano, vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Qualquer crítica é bem-vinda, eu tô aqui pra aprender, é o primeiro vídeo do canal, eu tô aqui pra evoluir também juntinho com vocês. Eu quero fazer de uma forma que você curta, né? Então, comenta aqui embaixo o que você achou. E o que dá pra melhorar, né? Vou ficando por aqui. Beijão, até a próxima. Falou!